E para falar mais sobre esse momento em que a Zona Franca completa 50 anos, nós convidamos o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, que foi um dos grandes incentivadores desse modelo. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Amazônia. Bom dia, para mim é um prazer renovado, né? Estar aqui, às suas ordens. A gente viu aí na reportagem um pouco dessa história e também da atualidade. Como é que está hoje o modelo Zona Franca de Manaus? Na sua visão, qual é a avaliação que dá para fazer da Zona Franca hoje? Bom, na verdade, a Zona Franca vem praticando uma atividade com base numa lei de 2003. Foi a última lei estadual em relação à Zona Franca. A outra foi a chamada Lei Ranan, no meu governo, né? Que em 1997, em que se procurou emprestar à Zona Franca novas condições de acordo com o tempo, com o momento da abertura que o Brasil teve, né, no mercado internacional, que aqui virou, inclusive, um corredor de exportação. Nós priorizamos novas atividades, como incrementamos o polo de duas rodas para valer, fomos buscar Samsung. Lá na Coreia, nós fomos buscar a Samsung, que ainda é um carro-chefe da Zona Franca, aí, juntamente com a própria Honda, a Motor Honda. Enfim, emprestamos uma qualidade à época que era própria do momento. Depois, em 2003, veio uma outra lei que valorizou muito o agregado local. Uma lei boa, não tenha dúvida. Mas faltou mais coisa, tanto isso pouco evoluiu. Hoje nós estamos numa situação caótica do ponto de vista econômico, o país desabou. E a Zona Franca, ela não é feita para exportar, ela é feita para substituir importação e atender o mercado interno brasileiro. Então ela não consegue atender o mercado interno porque não tem demanda. Quer dizer, o mercado não é abastecido, porque não existe demanda. O Brasil empobreceu. O grande mercado consumidor da Zona Franca de Manaus arrefeceu. Então desabou isso tudo aqui. Nós estamos com uma perda aí de 15% a 20% de produtividade. Muitas fábricas também já se levantaram, foram embora por outras razões, independentemente da crise. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos urgentemente rever e adequar ao momento. E a nossa coisa básica é atrair investimento. Agora, na atualidade, nós temos que levantar os novos segmentos, mais avançados, mais modernos, e tentar chamar e atrair esses investimentos. Eu acredito que isso se fará através de um grande balanço, uma grande e ampla discussão, e infelizmente eu não vejo nada nesse sentido. Agora, o senhor acredita que a guerra fiscal entre os estados, a própria globalização, podem representar riscos para o modelo que a gente vê hoje? Olha, a guerra fiscal nos fez muito mal, nos prejudicou, mas prejudicou o país também. E a guerra fiscal, que eu prefiro chamar de anarquia fiscal, ela foi abusivamente perpetrada ao arrepio da Constituição. Mas agora, é bom saber, recentemente, o Supremo Tribunal tomou uma decisão firme frente a isso, condenou em definitivo essa prática. E nós estaríamos agora aguardando uma espécie de regulamentação. O que é que vai acontecer com as empresas que receberam indevidamente incentivos fiscais nos demais estados brasileiros? Porque só quem pode fazer isso é o estado do Amazonas. Nenhum, de acordo com a Constituição ainda vigente. E essa determinação do Supremo poderá nos ajudar. Mas é bom saber que, paralelamente a isso, surgiu outra ameaça, que foi o Paraguai. Pois é, isso pode ser, do que a gente está vendo se desenhar agora, algo mais perigoso ainda para esses próximos anos em que a gente já tem essa prorrogação da Zona Franca? Muito perigoso. Nós estamos numa situação muito crítica. E ela se torna mais amarga, mais apreensiva, porque, honestamente, eu não estou vendo nada. Parece que está tudo às mil maravilhas, ninguém está tomando providência. Ninguém está trabalhando, ninguém está discutindo, ninguém está estudando o tema. Acabou, ninguém fala sobre o assunto. E é urgente tomar medidas. O caso do Paraguai é gravíssimo. Olha, o Paraguai tem energia mais barata, é 1/3 do valor da nossa energia.
as leis sociais, que é o chamado custo Brasil. O Paraguai não tem. O Paraguai, em termos de logística, está colado no Brasil, colado no centro de consumo do Brasil, que é a de São Paulo, né? São Paulo é a região sul. O Paraguai, o imposto seria menos de 1%, sobretudo para as indústrias que se instalarem para exportar, que é o caso, que ele não tem mercado interno como o Brasil, é diferente. O Paraguai tem que fazer para exportar. E aí o perigo é maior, porque já há uma tradição das fronteiras frouxas do Brasil com o Paraguai. Você tem a 25 de março, lá em São Paulo, você tem a Feira do Paraguai lá em Brasília. Então isso é assustador. Mas... Um investidor aqui, uma empresa aqui, pode muito bem fazer análise e entender, diz, olha, minha vida é bem melhor no Paraguai do que aqui. E levantar a âncora e ir embora, sabendo que poderá vender para o mercado brasileiro e é do Mercosul e mais. Como o Paraguai é considerado país pobre, o que ele exportar para os Estados Unidos, por exemplo, é com alíquota menor, o que é considerado país pobre. O senhor comentava agora há pouco sobre uma possibilidade, de repente, de investir em indústrias que utilizassem insumos locais. O senhor vê isso hoje? É o chamado agregado local. Essa lei de 2003 visou isso, porém um pouco tímida, mas tivemos resultados bons. Por exemplo, a Moto Honda é uma indústria aqui quase que verticalizada, com muitos insumos locais. Nós precisamos incrementar mais isso. Isso é básico, isso é fundamental, em qualquer discussão. Nós teríamos que... Você acredita que não está sendo olhado como deveria esse lado? Exatamente, formatar uma lei que valorizasse e incentivasse, né, insumos locais, mesmo técnicos de alta tecnologia. Vale até para componentes, claro. Uma empresa se instalar aqui para fazer componentes, para a Zona Franca. Mas nunca esquecendo que a indústria, o modelo da indústria, é voltado para substituir importações e atender o mercado interno brasileiro. Se esse mercado falha, a gente falha também. O senhor acredita, então, que buscar outras fontes de renda, de geração de renda tão fortes quanto a indústria pode ser uma saída para o Estado também? Não, eu imagino que você esteja falando de procurar uma espécie de atividade econômica paralela, que não seja exclusivamente Zona Franca. Algo que nos dê autossustentabilidade, nos dê a segurança de termos uma geração de empregos para o nosso povo, nossa gente, independentemente desse Decreto-Lei 288. Eu sou francamente favorável a isso e entendo que vamos fazer 50 anos de Zona Franca. Foram 50 anos dormindo em berço esplêndido. Jogamos fora os ovos da galinha de ouro. Nós não procuramos fazer outra atividade econômica correlata, paralela. Por exemplo, o gás do Urucu, fizemos uma besteira com o gás do Urucu. Nós poderíamos ter esse gás permeabilizado para toda a Amazônia, não apenas a Amazônia, mas a Amazônia. Mas não, preferimos fazer um gasoduto à toa, abusivo, inclusive que ofende ecologicamente a região, não bombeia nem a metade do gás que a gente precisa, e foram 2,5 bilhões de dólares em loucuras, falta de planejamento. Esse gás então poderia... tem que ir em busca de planejamento para ser reestruturado. Esse gás poderia perfeitamente estar... É um insumo básico, por exemplo, para a redução da bauxita, de alumínio, né? Lá no próprio Coaripe, de a bauxita do Trombeta, nós temos tanta atividade, tanto nessa área mineralógica, como o governador agora, o Zé Melo, está falando, e eu estou aplaudindo isso de longe, ele está falando na nova matriz econômica, já é um esboço. O senhor acredita que governo e prefeitura precisam olhar mais com atenção para a Zona Franca, tomar de volta essas decisões que foram migradas todas para Brasília? Não apenas governo e prefeitura, não são todos. Nossos deputados federais, senadores, todos. Eu até propunha uma discussão ampla, uma espécie de seminário de avaliação, de estudos, etc., que os nossos políticos procurem assessores técnicos para formatarem e formularem propostas, proposições e se prepararem para a guerra, que isso é uma guerra. É uma guerra nesse país é assim.
Haja visto, por exemplo, acabamos de falar sobre a chamada guerra fiscal, que eu repito, para mim, anarquia fiscal. Isso foi feito debaixo das nossas barbas, contra a Constituição, e foi feito, e contra nós. Né? E eu me lembro que eu, como governador, eu tive que passar 1 ano e meio brigado com o presidente da República para defender a Zona Franca, porque eu entrei com uma ADIM contra, na época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, para defender as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. É preciso lutar. Gente, é preciso lutar. E para a luta, a Zona Franca é a nossa vida. Entenda isso. Se acabar a Zona Franca, se o Paraguai, por exemplo, agora, que acabou com o nosso comércio lá atrás nós tínhamos aqui uma atividade comercial intensíssima. A Ciudad del Leste do Paraguai acabou conosco, simplesmente acabou. O Brasil é assim, o Brasil permite isso. Então, compete a nós, embora sejamos pequenos do ponto de vista político, mas teremos que ter audácia, firmeza, competência, capacidade. É isso mesmo. É Davi contra Golias, mas temos que lutar. É isso aí, é um esforço que a gente vai continuar mostrando e discutindo aqui até o fim do mês para que você fique cada vez mais por dentro e se aproprie das informações também sobre esse modelo econômico que ainda é muito importante aqui para o nosso estado. Agradeço muito a sua presença hoje. Foi um prazer. Bom dia. Bom dia.